A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Nós estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Amós, capítulo 9. Último capítulo do livro de Amós. Espero que você também esteja fazendo a leitura da palavra de Deus. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços, sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Que julgamento cabal, não é verdade? Aqui Amós, um profeta que profetizou para o reino do norte e o reino do sul, para o país de Israel, depois que eles haviam sido divididos politicamente, abandonaram o Senhor, foram atrás da idolatria de deuses falsos de madeira, pedra, barro, e agora o Senhor já tinha avisado por meio de Amós que eles seriam destruídos. E Deus agora está dando a sentença final para o povo judeu. Todos foram levados cativos para a Síria e para a Babilônia, mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis dali e os tirarei, e se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, dali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e os porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Vê que Deus está dizendo que vai dar ordem à serpente marinha para morder aqueles que se esconderem no fundo do mar. Lembra que Deus deu ordem para o peixe? E o peixe levou Jonas lá para Nínive. Então tudo nessa criação está debaixo da ordem de Deus. Nada acontece sem que Deus queira. Nenhuma folha da árvore cai, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça. E a sentença de Deus aqui é duríssima. Todo o povo foi destruído. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Todas as coisas na natureza estão debaixo da ordem de Deus. A chuva, o mar, a terra. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como o filho dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? O Senhor aqui está lembrando o povo judeu de que Ele é o Criador, que debaixo dele está todas as coisas na face da terra e do universo. E que Ele tinha abençoado Israel, tirando eles do Egito por meio de Moisés. E introduziu eles na terra onde havia gigantes, e Deus havia entregado aquela terra prometida para Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. E eles abandonaram o Senhor e foram servir ídolos, imagens de escultura. E Deus havia dito que se eles fizessem isso, eles seriam destruídos. E aqui está a sentença de destruição. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra todo este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Nós já vimos aqui no livro de Amós que o Senhor havia dito que da ovelhinha, um pedacinho da orelha e um pedacinho das patas iria sobrar. E esses foram aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. Nunca mais foram uma nação poderosa, nem hoje o é. Há nações muito mais poderosas que Israel hoje. Mas Deus os ressuscitou das cinzas depois de 70 anos. E depois de 500 anos, o Senhor Jesus veio. Novamente eles foram destruídos porque rejeitaram este Senhor, que é o Rei dos Judeus. Quase 2000 anos se passaram. Os pedacinhos da orelha e das mãos foram novamente levados para o país de Israel. E hoje está lá o Israel.
e o templo ainda não foi reconstruído para se cumprir a palavra de Deus, mas está bem perto. Versículo 9: Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão de crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Então o povo estava em delito, em pecado, em idolatria, em feitiçaria, em violência, e ainda diziam assim: o mal não vai nos tocar. E o Senhor falou por meio de Amós: eis que darei ordem, e toda a casa de Israel será sacudida. Foi sacudida nessa época de Amós. Foi sacudido por meio do rei da Síria e da Babilônia, que 700 anos antes de Cristo. Foi sacudido 70 anos depois de Cristo, pelos romanos. E novamente está lá Israel colocado no seu lugar. Novamente serão sacudidos na grande tribulação, porque é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Se Deus ele está dando essa sentença para o Israel terreno, a areia do mar, os descendentes de Abraão, de sangue, esse julgamento chegará também à descendência de Abraão celestial, que são as estrelas dos céus, que é a igreja, aqueles que crerem e receberam o Senhor Jesus. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Depois de 70 anos do cativeiro isso aconteceu, perdurou até o ano 70 depois de Cristo. Em 1948 eles voltaram a ser nação e até hoje não foi levantado a tenda de Davi. O que é a tenda de Davi? O templo de Salomão, para que eles voltem a fazer o sacrifício. Isso voltará a acontecer novamente. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que alcança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. E plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. Isso já aconteceu, depois de 70 anos do cativeiro na Babilônia. Isso já aconteceu nos nossos dias, depois do cativeiro para o Império Romano no ano 70. Em 1948, o povo de Israel voltou e hoje eles estão lá comendo as uvas. Da mesma maneira acontecerá com o povo de Deus celestial, a igreja. Antes que o Senhor venha, todo esse julgamento vai acontecer na face da terra para os judeus, para a igreja e para todas as nações na face da terra. Todos serão julgados pelo Senhor na grande tribulação. Está para começar. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Depois que os judeus forem purificados na grande tribulação, onde serão forçados a adorar o governador mundial, o anticristo. Aqueles que não se dobrarem diante do anticristo serão salvos. São os que guardam os mandamentos de Deus. Todos os judeus que se curvarem diante do anticristo irão morrer. Mas depois eles serão plantados e nunca mais serão tirados. Começou o reino milenar. O restante de Israel que foi salvo pelo Senhor no último dia na guerra de Armagedon vai se tornar a cabeça entre as nações. Todas as nações da face da terra estarão sujeitas politicamente aos judeus. E nós, o povo celestial, as estrelas dos céus, a igreja, que não somos judeus de sangue? Os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. Os que são desobedientes serão deixados para a grande tribulação, como os judeus. E vão morrer também, se não aceitarem a marca do governador mundial. Serão mortos como mártires, se tornarão vencedores, mas por meio de grande tribulação. E depois, o diabo será preso na guerra do Armagedon. E o reino será entregue para a igreja. O Israel terreno
vai ser líder das nações politicamente terreno aqui na terra. Mas a igreja vencedora será rei com Cristo no reino milenar. E governarão toda a terra, todo o sistema, junto com Cristo, espiritualmente. Vamos falar com o Senhor? Obrigado, Senhor, pelo livro de Amós. Nos dá um coração de temor e de tremor diante da Tua palavra. Tudo que o Senhor falou por meio de Amós ocorreu no seu tempo e depois dele. E ainda está para acontecer nos nossos dias a Sua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá um coração para crermos na Tua palavra. Vivermos a Tua palavra. Nos ajuda a estarmos diante de Ti cada dia da nossa vida. Lembra da nossa casa. Salva a nossa casa. Amém. Hoje terminamos o livro de Amós. Espero que você também tenha lido o livro de Amós. É curtinho. Amanhã nós vamos começar outro livro. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra. Glória a Deus.